Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao vídeo de atualização da Via. Esse aqui é o vídeo mais rápido que nós temos aqui na grade do canal. Não vou falar de fundamentos, é direto para o gráfico. Também não tem nenhum papo, vamos dizer assim, macro, pessoal. Vamos dar os suportes e resistências, tanto na Magalu. A Magalu eu utilizei o vídeo para falar um pouquinho mais, então foi um vídeo mais longo. Da Via, simplesmente, pessoal, vamos dançar um pouquinho entre os pontos de alvo e suporte. Se não fosse o resultado trimestral no preju, né, com aquela provisão, ela teria ali os múltiplos muito mais descontados, por exemplo, do que a Magalu, do que a Lojas Americanas. Tá? Hoje os múltiplos estão negativos, até vou mostrar, isso eu vou. Tá? Antes vamos para o disclaimer. Na descrição, pessoal, a agenda de dividendos renovada, novinha, tintim, e o cenário macro também. Bom, falei para vocês que eu ia passar rapidinho pelo contexto dos múltiplos. Tá? Eu coloquei a cash aqui. Né? Mas a cash também teve trimestre negativo, né? E quando há trimestre negativo, né, o PL fica um pouco bagunçado, tá? No caso da cash, acho que é mais de um trimestre, inclusive, né? Mas nós temos aqui 875 vezes, pessoal. Mas antes dessa provisão, antes desse trimestre, terceiro tri, a Via era mais descontada, tá? Em termos de múltiplos fundamentalista, principalmente o PL, tá? Mas enxerguem aqui, certo? A Magalu, tomem como norte Magalu e B2W. Tá? PLs estratosféricos, ações de crescimento para 2021 tendem a tomar um pouco de pancada e principalmente, se não ações de crescimento nítido, mas também ações que dependem de economia, né? De pujança econômica, de consumo. Tá? Inflação e Selic batem de frente no setor, sem dúvida nenhuma. Tá? Quem que o mercado mais comprou, pessoal? Quem mais cresceu. Tá, então a Magalu é a quem mais cresceu dessa turma toda nos últimos 5 anos, 26% de crescimento anual, tá? Receita KGR. E bom, agora vem assim como o Prio, assim como a própria Magalu, assim como a Localweb, empresas que têm mais viés em projeção futura de resultado, tendem a ser penalizadas e já estão sendo. Cash, a própria Localweb, Magalu. Qual a diferença de, por exemplo, Localweb, a Magalu? São empresas que sim, o mercado chama de crescimento, paga crescimento e tem taxas de crescimento interessante, porém geram caixa. Tá? Então Magalu e Localweb especificamente são empresas que geram caixa. Se vai frustrar o mercado no crescimento, tudo bem, mas ela gera caixa. Então, para passar pela tormenta, me parece mais agradável. Via Varejo, Lojas Americanas, Melius ainda... Lojas Americanas, vamos ver como que vai ser esse ano agora com a separação e tudo mais. Vamos enxergar os próximos resultados. Mas é uma empresa com bastante potencial, só que muito volátil. Tá? Via Varejo tentando agora enturmar e colocar o processo de turnaround para realmente colocar a parte deficitária da companhia para trás. Tá? Então precisa aí de pelo menos mais um ano para se provar. A minha opinião, deixe nos comentários a sua. Tá? E Melius Novata. Então as duas aqui, Magazine, que vem do turnaround desde 2016, 2017, tá? Tem ali uma carcaça forte, mesmo para passar por uma tormenta, onde o mercado foge do crescimento, foge do índice de consumo e varejo, ou seja, de margens pequenininhas. Tá? Vejam aqui, margem líquida, pessoal. A Magalu é que tem a maior margem, 2%. 2% de margem. A Amer, B2W, aqui 0,41%. Via Varejo zerada aqui, depois desse último tri. Via Varejo estava com 4 aqui, ó. Tá? Então esse último tri realmente foi um pouco frustrante. Então, se vocês olharem para os múltiplos de valuation e perceberem da ação, não importa qual ação, para o ano que vem, né, com a ótica de 2022, e perceberem que, olha, poxa, essa margem é baixinha, é pequena, tomem cuidado, porque tende a ser uma ação ali que o mercado vai ficar um pouco reticente. Tá? Ações que dependem muito de consumo, ações que dependem do acesso ao crédito, ações que dependem de pujança econômica, crescimento, tem problemas para 2022 especificamente. Isso pode ser um ano de acumulação, não um ano de rentabilidade, né? Bom, falei que não ia falar nada, acabei comentando um pouquinho. Pessoal, gráfico muito parecido com a da Magalu. A única diferença, pessoal, seja pelo desconto mais intrínseco que existe na Via do que na Magalu, os múltiplos da Via estão mais descontados, tirando esse terceiro tri que bagunçou um pouquinho os números ali. Pessoal, a Magalu, ela simplesmente já rompeu mínima, tá? da Covid, tá? A Via ainda não. Beleza, a Via tá aqui, ó, tá? Da mesma maneira que eu falo sobre a Magalu, deixa eu trocar aqui de telinha para vocês, vou falar sobre a Via e falo sobre qualquer ativo, né, em tendências de queda. Eu espero gerar valor para vocês aqui em ativos que estão caindo, tá bom, pessoal?
com análise técnica, com análise fundamentalista, mas principalmente pro lance de você saber aonde é o norte, né? Aonde pode parar, aonde realizar, aonde balancear, porque é um ano de balanceamento, né? O ano de 2022 me parece ser bem promissor para quem for ativo no mercado, rodar um pouquinho da carteira. Isso se você quiser ter algum tipo de rentabilidade ou vantagem. Em vez de ganhar nos próximos 5 anos, você consegue rentabilizar nos próximos 2, 3, porque o médio ficou interessante. É basicamente isso que eu quero dizer. Tá? Então os pontos, pessoal, de cima para baixo são suportes, como foi o 767. Rompeu. De baixo para cima, resistência. O 5,74 era suporte de cima para baixo, suporte de cima para baixo, suporte rompeu de baixo para cima, resistência. Tá? Então, qual que é a próxima parada? 4,82, 4,38, que também vão funcionar da mesma maneira, pessoal. São pontos bipolares aqui que eu trago para vocês. Tá? De cima para baixo é suporte, rompeu, resistência. Tá? Então, é dessa maneira que eu vou andando. Quando que vai ser um suporte? Do jeito que foi diversas vezes aqui, acho que em todos os pontos, e vai inverter tendência. Pessoal, não sei, certo? Não sei. Quando a gente, na minha opinião, conseguir prever, o mercado sempre está ali a 6 meses mínimo, tá, de adiantamento ao que está acontecendo na economia real hoje. Então o mercado já está precificando, pessoal, esse preço da Via já é por exemplo, uma Selic a 11,5, uma Selic a 11. É aí, já está precificado. Esse preço já é o risco fiscal com a PEC dos precatórios, já está. Inflação, 2 dígitos, já está. Tá certo? Eu não vejo muita novidade. A novidade recente foi a Omicron, mas me parece que as vacinas vão dar conta. Tá? Agora, do nosso cenário, pessoal, já está precificado. Semana passada, o que foi mais uma precificação? O Fed americano sendo um pouquinho mais rock, um pouquinho mais duro. Tá? Querendo aí aumentar já para 2 aumentos de juros para 2022 e acelerar o tapering. Tá? Então foi novidade que é negativa para o mercado emergente. Tá? A moeda americana se fortalecendo dificulta a gente aqui, além de trazer inflação também. Tá? E aí a taxa de juros fica mais tempo alta. Tá? Então são coisas pontuais que sim, podem acontecer para fazer novos preços e usarem os meus pontos como suporte por um momento, depois romper e resistência. Mas exatamente quando será a retomada, pessoal, não dá para saber. Se eu soubesse, seria tranquilo aqui. Acho que nem estaria, né, comentando com vocês aqui. Tradearia sem parar, tá? Até gosto, até tradar, eu colocaria para vocês aqui, sim, porque eu gosto de gravar vídeo. Mas enfim, não dá para saber por hora, pessoal, se o mercado já tem todas as informações no tabuleiro. Me parece que Brasil, sim. A minha opinião é que Brasil já está precificado. Tá? O que fez preço semana passada, retrasada, foi a Omicron, e depois da Omicron, o Fed o Banco Central americano, sendo mais duro, querendo ser mais duro. Tá? Vejo que se a inflação nos Estados Unidos der uma arrefecida ano que vem, tá? Vai se ter uma política não tão dura. E aí pode gerar a janela para a volta dos ativos aqui, principalmente de crescimento e consumo dos mercados emergentes, não só do Brasil. A Via, pessoal, qual que é o meu alvo? E vai continuar sendo alvo para 2021? Praticamente vai ser muito difícil, mas 100% tem que subir. Tá? Mas para 2022, 11,54 é essa região aqui que é a região de equilíbrio para mim. Tá, pessoal? Essa é a região de equilíbrio e tem um fato relevante aqui nos 14,85 que é o follow-on. Tá? Então é esse movimento aqui que eu teria como upside. Tá? Agora, nós que somos traders, investidores, analistas ou simplesmente entusiastas, a nossa mágica e talento principal vai ser o quê? Tentar prever uma reunião antes, 2 reuniões antes, que o Fed vai ser mais dovish, vai ser mais brando, que não vai aumentar a taxa de juros, por exemplo. Que aqui o nosso Banco Central parou de subir, certo? Então, é uma mudança rápida. O que eu trago para vocês com os pontos, pessoal, e se ela romper fundo aqui, eu vou trazer as projeções igual da Magalu, é que são pontos interessantes, por exemplo, de acumulador. Se você é acumulador, me parece que tem grandes vácuos, né? E eu uso FIBO, uso simetria, uso os meus pontos do mestre de dividendos, tá? Tem muito vácuo de um ponto para outro. Então, eu elimino compras até um ponto chegar, elimino compras até o ponto chegar, e aí eu vou eliminando. Isso traz, como eu falei, para quem acumula, um retorno, ao invés de ser um retorno daqui a 5, 10 anos, um retorno às vezes em 2 anos, tá? Em 1,5, em 3. Então, essa é a graça do meu conteúdo aqui, na minha opinião, e
para minha vida é assim que eu utilizo, que são esses aportes técnicos, tá? Não só aportar por aportar. Beleza, pessoal? Então, trazendo aqui os pontos da via para a semana, 4,82, 4,38. Tá? São os suportes. Região do Klein aqui é a região que vai ter muita treta. Já estão percebendo aqui bastante a precificação, dias que batem nessa região, porque tem muito volume aqui. É um fato relevante, tem um evento ali. Tá? Para cima, 6,17 e 7,67. Tá? Da mesma maneira que os pontos de cima para baixo são suportes, agora de baixo para cima são resistências. Esperei colocar para vocês qual que é a melhor oportunidade para mim, pessoal, na via. Como trader, não sou investidor, tá? Da via. Quando ela fechar acima do 7,67. Porque há uma janela aqui, confortável, na minha análise, de subir até os 11,54. Então, dos 8, dos 7,67, a depender de quando fechar acima, e se fechar acima, é a melhor janela. Porque para baixo ela já vai começar a ficar enroscada aqui, ó, como já está enroscada. Certo? Então não vejo muita facilidade para quem quer renda. Agora, para acumuladores, eu utilizo sim esses pontos horizontais, tá? Que formam para mim, não digo balanceamento, né? Mas o timing é interessante e eu elimino algumas faixas de preço, trazendo o meu médio com mais facilidade para o sul, né? O que é que todo mundo quer, né? Trazer o médio cada vez mais barato. Certo, pessoal? É isso sobre a via. Espero que você tenha gostado. Link na descrição, acompanha a minha carteira junto com o meu relatório de performance de trading. A página tá bonitona, agora tem um vídeo meu, é o primeiro link aqui na descrição. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.